gente, tudo bem? Vamos dar prosseguimento ao nosso canal, começando o nosso primeiro vídeo sobre a argumentação. Como eu já havia conversado com vocês em outro momento sobre a redação do Enem, o nosso canal vai se deter a trabalhar com os textos argumentativos. Então, você que vai prestar um concurso público para PRF, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para que vai fazer um Enem, né? Nós iremos nos deter na argumentação. Então, nós vamos começar hoje, nessa nossa primeira aula, com os grandes dramas redacionais, né? E quais são eles? Muitos alunos chegam a mim durante esses 13 anos de sala de aula e eu ouvi bastante, né, essas lamentações, essas reclamações sobre a redação. A redação que muita gente passa o ensino fundamental tirando notas excelentes e quando chega no ensino médio começa a tirar nota baixa. Ou então a redação daquelas pessoas que sempre tiveram dificuldade em escrever sobre as férias, né? Vocês foram torturados com isso, escreva sobre as minhas férias. Todo ano, escreva sobre as minhas férias. Então os alunos ao longo dos anos vão se afastando da redação e realmente criando uma série de mitos. E o primeiro deles é, não sei por onde começar. Magali, eu tenho uma dificuldade enorme para começar. O meu método, desenvolvido ao longo desses 13 anos de sala de aula, com base em vários autores e muito da minha experiência, né, das dúvidas dos alunos nos laboratórios de redação, nos questionamentos, então não se preocupe, que a cada texto, gente, cada texto que nós estudamos, existem possibilidades. Muitas vezes essas possibilidades não são passadas e a gente sempre fica com aquela dimensão de que para escrever tem que ter uma característica surreal e aí você não consegue produzir realmente alguma coisa. Então, vamos com certeza estabelecer para vocês maneiras de começar os parágrafos, maneiras de organizar os parágrafos, maneiras de não fugir ao tema do texto, enfim, será muito produtivo. Eu não sei nada, nunca soube de redação. E aí, o que é que eu faço com esse aluno que chega e diz assim, a redação é uma tortura na minha vida. Nunca soube e não sei. Nós vamos aprender principalmente baseados no método de Maria Teresa Serafini, que é uma autora italiana. Ela escreveu o livro Como Escrever Textos. Esse livro é uma das minhas bíblias, né? Estão sempre próximos a mim, porque realmente é um método inovador. E como eu começar a escrever, né? Como ela orienta isso? O rascunho. Nós vamos aprender a fazer um rascunho. Muitos alunos durante as provas dizem, para que o rascunho? Eu não gosto de rascunho. É preciso fazer o rascunho? Como se aquela folha fosse, de repente, um mero ato burocrático que tivesse que ser feito porque tem que entregar a prova. E os alunos muitas vezes não percebem a importância daquela folha. E o que acontece muitas vezes? Os alunos fazem uma folha, uma prova no rascunho e quando passam a limpo, passam totalmente diferente. Aí, com o passar do tempo, passam a sentir realmente aquela ausência de necessidade de fazer o rascunho. Então, nós vamos aprender a fazer um rascunho eficiente, sem ser aquele rascunho com muitas rasuras, em que quando você passa limpo, você muda a ordem do texto, ou muitas vezes você muda o texto completamente, tá? Então, nós vamos aprender isso com certeza. Deu branco. E agora? Aqueles alunos, às vezes, que sabem do assunto, estudam demasiadamente o assunto e na hora da prova travam. Dá aquele branco, o aluno esquece tudo. Qual seria um método, qual seria uma atitude adequada para que na hora da prova isso não acontecesse? Existe isso, Magali? Existe. Existe, nós iremos aprender aqui ao longo das nossas aulas. Quando consigo escrever, só consigo escrever a mesma coisa. É o que nós chamamos de textos circulares. O aluno muda as palavras, mas está sempre dizendo a mesma coisa. Não consegue tomar a famosa progressão temática, que seria o acréscimo constante dessas informações. Então, diante disso, minha gente, nós teremos sim uma possibilidade para que isso não aconteça. Para que você veja o tema e já raciocine em cima de possibilidades possíveis que podem realmente aparecer ali naquele texto. Outra problemática é a famosa viagem. O que é a viagem? O aluno sabe bastante a respeito do tema, mas aí ele resgata o bisavô, o tataravô e toda a árvore genealógica da família sobre o tema. Então, minha gente, a gente tem que ter um negócio chamado foco. A gente tem que ter objetividade, clareza na ideia, na informação. Muitas vezes essa volta enorme sobre o tema
não é interessante porque acabam as 30 linhas, você não falou, você não trouxe à luz realmente os argumentos necessários para discutir a problemática. Então, a famosa viagem não pode ocorrer. A gente já vai pegar o rascunho e já vai enquadrar para saber o que a gente vai fazer na hora da prova. E as dúvidas mais comuns, Magali, quais são? Para escrever, eu preciso de inspiração. Minha gente, nesse método, você não precisa de inspiração. Você precisa ter conhecimento do método. E é assim que a Serafine vai trazer para a gente. Ela vai fazer a seguinte comparação. Para eu ligar um computador, eu preciso estar inspirado? Não. Né? Eu preciso saber ligar o computador. Eu sei quais são os passos que eu tenho para ligar o computador e eu devo seguir esses passos em ordem cronológica sem alterar nenhum. A mesma coisa será a nossa redação. Eu vou dar para vocês passos, ordens, processos e vocês vão seguir essa ordem e sempre irão conseguir preparar esse texto. Depois da inspiração, outra grande dúvida é: não tenho talento para escrever. E aí, minha gente, para escrever bem, precisa só ter talento? Precisa só ler bastante? Não, precisa mais. Precisa da habilidade. E essa habilidade, ela é trazida nesse método a partir do momento em que você percebe que o texto não é um momento de inspiração ou não está limitado apenas àquelas pessoas que escrevem bem, sempre escreverão, por exemplo. E que existe uma camada da sociedade que escreve e outra parte que não escreve. Não, não é bem assim. Todos têm essa possibilidade de desenvolver essa habilidade para a escrita. Como concluir o texto? Vários alunos me perguntam, chegam ao final do texto, quando a redação tem aquelas 20 linhas, o aluno chega na linha 17, não sabe mais o que escrever, né? Você, com certeza, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, já passou por isso. Não sabe mais o que colocar quando chega na linha 17, 18, e aí? O que é que faz para atingir as 20 no mínimo da sua prova? Relê o texto e escreve com as mesmas palavras as coisas que você já colocou. Só para encher as linhas, para preencher as 20 linhas. Então, nós vamos ter maneiras de concluir o texto. Magali, você deve estar se perguntando, é só o texto argumentativo que existem maneiras de concluir o texto? Não. Outros textos também existem essas possibilidades, mas nós veremos principalmente da argumentação. Quantas linhas deve ter um parágrafo? O parágrafo é o grande segredo da nossa vida, minha gente. Quando a gente aprende a escrever um parágrafo, a gente aprende a escrever bem um texto, seja ele de quantos parágrafos for. Mas não existe, de antemão, eu já queria dizer para vocês, não existe esse negócio de quantas linhas tem um bom parágrafo. Não existe esse negócio de vou mudar de linha porque tá bom. Vou mudar de linha porque eu já escrevi 7 linhas. Vou mudar de linha porque eu aprendi que eu deveria escrever 5 parágrafos de 4 linhas ou 4 parágrafos de 5. Ou se o primeiro tem 5, o outro tem que ter 6, o outro tem que ter 7, o outro tem que ter 8. Essas coisas todas eu já ouvi como professora, dos alunos chegarem a mim com essas dúvidas. Então, não existe isso, o que existe é o conceito de parágrafo que nós iremos aprender mais à frente. Só quem tira nota boa é o nerd da sala, alguns alunos chegam dizendo isso. Ou então, só quem tira nota boa é aquela pessoa que lê bastante. Não, vai tirar nota boa na redação aquela pessoa que dominar as estruturas, no caso do texto argumentativo, que são específicas a ele. E essas possibilidades que eu vou oferecendo a vocês a cada aula, e aí com certeza vocês farão uma boa prova. Então, o nosso método, o curso de redação Magali Moura, começa aqui, pelo YouTube. Nós teremos com certeza várias oportunidades de divulgar ainda mais isso, de discutir com vocês, porque nós estamos iniciando o canal. Toda a participação de vocês será fundamental para que a gente possa crescer, para que a gente possa contribuir de maneira cada vez mais positiva na vida de vocês. Na vida desse aluno que vai começar a se preparar agora para o Enem 2017. Na vida desse concurseiro que vai começar a se preparar agora para a PRF, para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil, seja que concurso for, que tenha texto dissertativo argumentativo. Finalizando, minha gente, eu gostaria de convidar vocês para curtir
dar um like aqui no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos via redes sociais, tanto pelo Facebook quanto pelo nosso Instagram. Nossa página no Facebook é Professora Magali Moura, o nosso Instagram é @Professora Magali Moura, e eu também vou deixar aqui o e-mail que você pode também entrar em contato conosco. Faça parte dessa corrente que quer ajudar você a tirar o seu 1000zão no Enem 2017, tá? Vem conosco!